Graça e paz, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia. Estamos concluindo mais um livro, né? E agora os capítulos 19, 20, 21 do livro dos Juízes. Uma leitura um pouco difícil, né? Tem algumas passagens aqui um pouco difíceis de serem compreendidas, né? Mas eu quero abordar aqui de um modo um pouco superficial, não vou me aprofundar muito, mas só tentando esclarecer algumas coisas. No capítulo 19, a gente vê a história de um levita. Esse levita tinha uma concubina, essa concubina adulterou, depois ele a recebeu de volta, né? E depois você vai ver que esse homem, né, que era um levita, que vem ali nas montanhas de Efraim, né, que era o lugar que ele residia, acabou em viagem, e lá no capítulo de número 20, você vai ver que ele chega no território de Benjamim. São tribos irmãs, né, os levitas, os eframitas, a descendência de Benjamim, são todas tribos irmãs, são todas descendências de Jacó. Mas quando você chega lá no capítulo de número 20, você vai ver que a tribo de Benjamim, ela age de um modo muito perverso. Lembra muito a história lá de Ló, né? Quando os anjos chegam ali na cidade de Sodoma, né? E que os homens da cidade querem ter relações com os anjos, achando que eram homens. Aqui acontece a mesma coisa. Esse levita está passando pela região de Benjamim e há alguns vagabundos desocupados ali da cidade que querem abusar desse levita. Esse levita acaba jogando a sua esposa para fora da casa que iria lhe dar acolhida, né? Ela é abusada por eles, é morta por eles. Um texto que nos lembra muito aquela passagem ali de Ló. Nós não sabemos se o levita age por vingança, né? Ele havia sido traído, mas seja como for, independente desses pormenores, a gente vê nos capítulos 19 e 20 a queda espiritual, a prevaricação, a apostasia de Israel. Você vê que há traição na casa do levita, adultério, você vê que há estupro na tribo de Benjamim, né, contra essa mulher desse levita. E quando você chega no capítulo de número 21, você vai ver aqui, quer dizer, no capítulo 20 ainda, né, que todo Israel vai declarar guerra contra Benjamim, porque esse homem que teve a mulher estuprada esquartejou a mulher, mandou um pedaço da mulher para cada tribo. Aí você fica pensando, poxa, mas por quê? Para chamar a atenção de todos os povos, né, de todas as tribos. Ele consegue a atenção de todas as tribos, de que o mal estava crescendo muito ali na terra prometida. E aí no capítulo de número 20, no capítulo de número 21, todo Israel toma uma decisão. Eles não vão mais aceitar esses tipos de crueldade dentro do território sagrado. E aí todo Israel entra em batalha contra a tribo de Benjamim. E você vê que Deus, ele não tem muito lado, né? Ele não está do lado de ninguém, ele está do lado dele. Ele manda os israelitas irem contra Benjamim, Benjamim vence. No dia seguinte ele manda ir contra Benjamim, Benjamim vence. Morre 22 mil no primeiro dia, 18 mil no segundo. No terceiro Deus diz, agora eu vou dar vitória para vocês. Aí Deus vai lá e dá vitória para o povo de Israel contra Benjamim. O que Deus está fazendo aqui? Deus está limpando a terra. Deus está matando vários homens perversos, né? Você vê a própria concubina que ela acaba morrendo, né? É fruto do próprio pecado, é a lei da semeadura, né? Ela morre porque ela comete um adultério lá atrás, isso é muito óbvio no texto. E aqui você vê tanto Israel passando por uma limpeza do Senhor através da guerra, como Benjamim também sofrendo uma limpeza do Senhor através da guerra. E o livro dos Juízes termina apontando para o futuro. Diz assim no capítulo 21, no versículo 25. Por que será que havia tanta crueldade em Israel? Naquele tempo não havia rei em Israel. As pessoas faziam o que bem entendiam. Então aqui o livro dos Juízes termina apontando para nós que estava chegando o momento de Deus levantar reis em Israel para estabelecer a ordem, para estabelecer a santidade, para estabelecer o povo de volta na adoração. O povo havia se distanciado tanto, mas tanto do Senhor,
cumprindo, né, o medo de Moisés, cumprindo o medo de Josué. Qual era o medo de Moisés e Josué? Que o povo se afastasse do Senhor depois que eles morressem. E eles se afastaram mesmo. Tanto que você vê aqui no capítulo 19, no 20 e no 21, que o pecado praticado ali na tribo de Benjamim lembra os pecados de Sodoma. Olha como que isso é pesadíssimo. Não é à toa que o texto é registrado dessa maneira. É para você lembrar mesmo que aquilo que aconteceu em Sodoma está acontecendo aqui. Mas o livro termina dizendo que naquele tempo não havia rei em Israel, então as pessoas faziam o que entendiam. Os juízes, como eles eram meio prefeitos, né, e não necessariamente líderes espirituais de fato, apesar que eles desempenhavam esse papel, não estavam levando o povo à adoração. Até porque você aprendeu lá atrás que os juízes agiam em regiões de Israel e não em Israel como um todo. Então Deus agora ele está encaminhando para levantar um rei sobre Israel, para trazer Israel de volta para si. Um rei que governasse todo Israel. Meus irmãos, o que nós podemos tirar dessa lição é que nós temos que ter muito cuidado, porque se nós nos distanciamos do Senhor, cada vez nós nos distanciamos mais sem nem perceber. O povo de Israel, ao longo do tempo, foi se distanciando do Senhor e eles nem perceberam que agora eles estavam agindo como o próprio povo de Sodoma. E Deus iria dar uma chance para eles através dos reis. Mas nós não podemos contar, meus irmãos, com essa chance, porque Deus já enviou Jesus Cristo para nós. A nossa chance está aí. Ou aceitamos Jesus e andamos debaixo da sua vontade, ou aguentamos as consequências. Nos distanciemos do pecado, caminhemos debaixo da santidade que o Senhor tem preparado para nós. Beijo no seu coração, nós vamos nos vendo por aqui pelas páginas da Bíblia. Até amanhã, com a graça do Senhor.